Irmãos e irmãs, tudo bem com vocês? Eu sou Jucimara e eu quero contar para vocês um pouquinho do meu testemunho, como foi o renovo das línguas que o Senhor me proporcionou. Eu tava passando por um período muito difícil, assim, onde eu tava passando por problemas no meu casamento, onde eu e meu esposo nós estávamos discutindo muito, praticamente todos os dias a gente discutia por algumas discordâncias que nós tínhamos. E eu tava num período muito difícil, assim, onde eu estava desanimada, onde eu estava sem vontade de fazer nada, eu não tinha vontade de arrumar minha casa, eu não tinha vontade de sair de casa, eu não tinha vontade de me arrumar, eu não tinha vontade de fazer nada. E foi um período onde eu busquei muito do Senhor. Eu buscava do Senhor por um renovo. Eu buscava do Senhor, eu falava assim: Senhor, eu me entrego a Ti totalmente. Eu me entrego a Ti, Senhor. Renova a minha vida, renova, Senhor, meu casamento, renova tudo, Senhor. E por algum tempo eu fiquei aos pés de Jesus. Por algum tempo. Foi um tempo que eu busquei muito, assim. Eu orava muito, eu ficava horas orando e pedindo para o Senhor e chorando nos pés do Senhor. E então eu fui no culto, só que eu estava muito distraída, eu estava muito dispersa, eu estava conversando com as irmãs na porta, onde elas estavam recepcionando os irmãos que vinham chegando, e eu estava conversando com elas. E nesse período já tinha começado o louvor na igreja, e eu estava muito dispersa. Daí o Senhor falou comigo assim: se afaste daí e somente me adore. Então eu me afastei da onde eu estava e comecei a adorar o Senhor. E então o louvor acabou, e ia começar a palavra, e eu comecei a orar em línguas durante a adoração. E quando começou a palavra, eu fui para a sala de intercessão, onde foi eu e a minha líder. Nós fomos para a sala de intercessão e nós começamos a orar pela igreja, a orar pelo culto, a orar pelos pastores. Nós começamos a orar e eu continuei orando em línguas. Então, quando acabou a intercessão, acabou o culto, só que eu continuei lá na sala, eu não saí, e orando em línguas, e orando em línguas, e eu já tinha percebido que o culto tinha acabado, mas eu não parava de orar em línguas, então eu continuei lá, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Como eu estava demorando muito, o meu esposo foi até a sala, e a hora que ele chegou, eu olhava para ele, só que eu só estava orando em línguas. Eu só falava línguas, línguas, línguas. E ele perguntou para mim: você quer que eu chame a pastora? Eu fiz com a cabeça que sim, porque eu não conseguia responder ele. Eu só conseguia falar em línguas. E então a minha pastora chegou e ela falou assim: olha, nós já tivemos casos assim, então você leva ela para casa. Leva ela para casa porque tem pessoas que ficam muitos dias assim orando em línguas. Então meu marido me levou para casa. Nós estávamos de carona, os amigos nossos que nos levaram para casa, eles no carro conversando, e quando eu abria minha boca para conversar com eles algo, só saía línguas. Eu não conseguia falar nada além das línguas.
E então eu cheguei em casa e eu tentava falar, eu não conseguia. Eu tentava pedir água, eu não conseguia. Eu tentava falar outra coisa, eu não conseguia. Era só línguas estranhas, línguas. E eu fiquei... Daí passou essa noite, eu dormi. Daí quando eu acordei no outro dia, eu fui falar com meu esposo, eu estava falando em línguas. E durante a tarde toda, eu falando em línguas. E nisso, o Senhor, ele me mostrava pessoas. Ele me mostrava as angústias delas. E o Senhor mandava eu passar recado. O Senhor, ele me mandava a falar com essas pessoas o que ele queria falar. Então eu mandava mensagem, porque falar eu não conseguia. Isso foi o segundo dia. Daí no quarto dia, eu estava fazendo um curso e eu teria estágio obrigatório. E eu não poderia faltar porque eu já tinha pago. E se eu faltasse, eu ia perder o dinheiro que eu paguei. E eu não tinha outro dinheiro para pagar de novo o que eu já tinha pago para fazer esse estágio. E então eu falava para o Senhor, Senhor, como é que eu vou fazer esse curso? Como é que eu vou nesse estágio se eu só estou falando em línguas? Então no terceiro dia, línguas e não parava. E o Senhor me mostrando pessoas, E então, no quarto dia, que era para eu ir para o curso, então eu comecei a falar normal, de novo. Mas foi uma experiência incrível. Foi uma experiência onde eu estava literalmente no chão, eu estava derrubada. Mas então o Senhor me levantou e me renovou. O Senhor me pegou pelo braço e me puxou da onde eu estava. E o que eu quero dizer para vocês é que os milagres do Senhor, eles não cessaram. O Senhor faz aonde Ele quer, como Ele quer. E foi um momento tão maravilhoso, foi um momento tão incrível, foi uma experiência tão incrível do Senhor em minha vida. Que, nossa, eu só tenho a dizer para vocês, busquem no Senhor, busquem que o Senhor vai fazer coisas extraordinárias na vida de vocês e através de vocês. Amém? Deus abençoe vocês, a vida de vocês, a família de vocês. Em nome de Jesus.